Ah, tá, deixa eu pegar um mais curtinho que é aqui, ó. Maledite pagou caro pelas amarrações. Oi, Ana, sou fulana e me chame de fulana. Vou te contar a história de uma pessoa que convivo. A ex-maledite Dita. Os nomes do relato já estão trocados. Dita era uma pessoa mal amada. Tinha uma filha pequena e não gostava de trabalhar. Então ela começou a fazer faxina no escritório do Raul e decidiu seduzi-lo e fazer amarração. Olha que... Ah, obrigada. Vou fechar aqui porque a gata não fez trabalho nenhum. Mas não pode esquecer a gata aí. Cadê ela? Tá em algum canto aí desse buraquinho aí. Esse buraquinho. Tadinho. É fundo, vocês estão incomodados com o grilo? É assim, ó, uma trilha sonora que a gente tem. Se eu ficar assim sem assunto, já tenho o grilo pra fazer o cri-cri, ó. Tipo. Né? Então vamos lá, continuando. Então Dita era uma pessoa mal amada. Tinha uma filha pequena e não gostava de trabalhar. Então ela começou a fazer faxina no escritório do Raul e decidiu seduzi-lo e fazer amarração. Pegou com a agiota dinheiro e pagou para fazerem um trabalho que deu certo. Raul separou da mulher dele e se juntou com a Dita. Dita teve uma vida de luxo, pagava de dondoca e se exibia muito pelas ruas. Tinha o que queria, engravidou dele para garantir a boa vida, né? E esbanjava dinheiro. Até que Raul morreu, de morte matada. E como Raul não casou oficialmente com a Dita, a família dele pegou tudo que ele tinha e expulsou ela da casa. Só davam uma pensão para o filho dela, que não era muito, e logo a Dita teve que voltar a trabalhar. Como não gostava de trabalhar e queria dinheiro rápido, Dita decidiu trabalhar como garota de programa. Logo conheceu vários homens, se interessou por um e adivinha? Sim, mais uma vez ela fez amarração para o moço ficar com ela. Mas, gente, e a outra? O outro morreu. Sei eu, hein? Sim, mas mais uma vez ela fez amarração para o moço ficar com ela. E novamente deu muito certo. Só que dessa vez a Dita tinha gostado de ficar com muitos homens. E mesmo morando com esse cara, ela continuava a sair com outros homens. Alguns de graça, outros pagando. Foi aí que o inferno dela começou. O atual, que chamarei aqui de Bruno, ele queria saber onde ela estava o tempo todo. Quando descobriu que ela saía com outro, deu a maior surra nela. Dita começou a viver um inferno. Teve que deixar os 2 filhos com a mãe, pois ele não gostava das crianças e queria um filho só dos 2. Ele proibiu ela de tomar anticoncepcional, pois ele queria ela grávida logo, e ela só não engravidou por usar outros artifícios. Ela conta que não podia usar o banheiro de porta trancada, pois ele chegou a estourar a porta enquanto ela tomava banho. Então, porque ele achava que ela fazia alguma coisa lá dentro pensando em outro. O Matheus tá pé da vida com o grilo. Então ele chegou a estourar a porta enquanto ela tomava banho, porque ele achava que ela podia estar fazendo alguma coisa lá dentro pensando em outro. Ela apanhava quase todos os dias. Saía para trabalhar e deixar... Ele saía para trabalhar e deixar... Ele saía para trabalhar e deixava ela trancada em casa e diversas vezes aparecia em casa ainda. Como ele trabalhava com TI, conseguiu um atestado médico para poder fazer home office e ficar o tempo todo com ela. Gente, ele foi amarrado, né? Dita conta que ele acordava ela de madrugada perguntando com quem ela estava sonhando, se ela escutava uma música. E se ela escutava uma música, ele já começava a brigar com ela, dizendo que ela estava pensando em outro, escutando aquela música. Até que numa briga, ela disse que o deixaria. Novamente ele a agrediu e saiu. E quando voltou, fez diversas ameaças
e disse que se ela tentasse se separar dela, ele ia acabar com ela. A dita teve que pedir ajuda de parentes para conseguir fugir dele. Eles pagaram uma passagem de ônibus para ela com apenas algumas peças de roupa e fugiu dele. Ana, essa história aconteceu no estado tal, e ela fugiu para um outro estado. Depois ela foi para um outro estado e depois para outro estado e depois para outro estado e por fim para outro estado. Há 11 anos que ela foge dele e hoje ela se arrepende amargamente do que fez. Hoje ela é faxineira da empresa em que eu trabalho e sempre conta para todo mundo a sua história, pois ela diz que chora todos os dias arrependida. Eu perguntei a ela por que ela não tentava desmanchar os trabalhos e ela disse que não tem como. Ela pediu a espíritos muito poderosos. Ela já foi na igreja evangélica, já foi na Umbanda e disse que sempre que pede ajuda espiritual, o tal do ex-marido dela consegue descobrir onde ela tá e ela tem que fugir de novo. Hoje em dia ela tem 50 anos, mas assim, com aparência de 60 ou mais. Não vê seus filhos, pois como eles cresceram sem a presença dela, eles não ligam para ela. A vida dela, né, é casa e trabalho, casa e trabalho. Nunca sobra dinheiro para nada. Nunca mais ela namorou. E ela sempre nos diz: estou colhendo o que eu plantei. É triste, né? Mas, então, junta consequências da vida, né? Porque fez várias coisas erradas aí, que geram consequências que não são boas também. E esse lance da amarração, que sempre termina mal, tá vendo? São vários relatos que a gente vê aqui, quando a pessoa amarra o cara, por exemplo, tá? Porque amarra a moça também, acho, mas quando amarra o cara, ele fica com ela. Ele fica demais, entendeu? Fica demais. E fica de uma forma abusiva. E a gente tem ainda um relato de um cara que foi amarrado. E ele falava: gente, eu não amava aquela moça, mas quando me tocava eu já tava com ela. Mas ao mesmo tempo eu não sabia por quê, eu sentia nojo. E sabe, então fica nessa... não sabe direito por quê. E aí isso gera um conflito na mente dele, porque ele não gosta. Não sabe por que ele tá. E isso dá raiva nele. E aí dá raiva dela. E aí vira essas brigas. E aí tem ciúme também, nem sabe? Fica essa influência, essa coisa. Então não adianta forçar nada, gente. Deixa as coisas fluírem com a flueza. Flueza não existe, né? Mas deixa as coisas fluírem. Deixa a natureza agir. Se vai gostar, gosta. Se não gosta, não gosta, gente. Vai dar... Mas aí vai fazer coisa errada e quer por... Então, bem que agora ela tá colhendo os frutos do que plantou e ela sabe disso. E é triste, né? Imagina você ter uma vida fugida, não ter o amor dos filhos, não... Crianças realmente veem espíritos? Vamos ver, deixa eu... Crianças realmente veem espíritos? Olá, Ana, tudo bem? Queria te contar 2 relatos, mas não sei se seria bom contar os 2 no mesmo e-mail. Então, vou enviar primeiro esse e o outro depois. Ok. Teria problema se eu enviasse os 2 juntos? Não. Não, mas eu acho realmente que é melhor separar. Porque aí é mais fácil de encontrar, igual tá aqui, ó, o título lá no nome no assunto do e-mail, já põe o título, crianças realmente, e no corpo do e-mail o relato. E separa, dependendo, se for tudo relatinho piquitico, pode pôr, que nem eu acabei de ler o anterior aqui, 4 relaticos, sim, aí você põe dentro de um e-mail. Mas se for um relato aí curto a médio pra cima, põe um em cada e-mail. Fica melhor pra gente encontrar
e porque de repente a gente resolve ler só um, aí o outro vai ficar meio perdido, acaba não sendo lido. Então, um em cada e-mail mesmo. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Queria te contar dois... já falei isso, Ana. Larga de ser louca. Enfim, vamos ao relato. Eu, quando pequena, sempre fui muito imaginativa. Até hoje. Consigo criar mundos na minha cabeça e histórias das mais elaboradas. Ixi, será que o relato é verdade? Brincadeira. Penso, às vezes, até em escrever um livro. Pois sim. Por sempre ter sido assim, principalmente quando era pequena, sempre que lia relatos sobrenaturais de crianças, não levava muito a sério. Sempre pensava, criança tem imaginação fértil. Ela deve só ter imaginado essas coisas. Pois bem, há 5 anos atrás ganhei uma sobrinha. E Ana, não existe menina mais diferente que eu em relação à imaginação. Eu brinco que ela já nasceu velha. Ela nunca gostou de brincar com nada de fantasia, imaginação. Nunca conseguiu entrar no mundo da fantasia. Nunca teve medo do escuro, de barulhos do vento nas árvores, de nada. Para exemplificar, eu fui para Disney há 2 anos atrás e quando voltei, mostrei foto das princesas, de todos os personagens para ela e ela, com 3 anos, me respondeu: são só pessoas fantasiadas, são só histórias, não é de verdade. Ai, que triste. Cheguei até a levá-la na Disney, cheguei até a levá-la no Disney on Ice. Cadê? Tentando de tudo, porque pra mim a parte da fantasia sempre foi a melhor parte de ser criança. E considerava ela muito nova pra ser tão pé no chão assim. Não adiantou nada. Ela disse que achou muito bonito o show, que gostou das músicas, mas via o tempo todo que eram apenas pessoas fantasiadas e bonecos. Estou descrevendo para você e os assombrados que estão ouvindo essas histórias para não pensarem, é uma criança com imaginação fértil, ok? A última coisa que a minha sobrinha tem é uma imaginação fértil. Agora, começando o relato de verdade, isso aconteceu no final de 2018, quando ela tinha 4 anos. Estávamos nós duas no sítio da família, todo mundo reunido do lado de fora, em volta da churrasqueira e da piscina. O dia foi anoitecendo, mas era verão. Estava quente e a bagunça continuava sem hora para acabar. Quando foi umas 10 horas da noite, ela entrou para tomar banho, para se preparar para dormir. Quando ela terminou o banho, ela saiu de casa, veio caminhando até a churrasqueira, onde ainda estavam todos os adultos conversando, e parou no meio do caminho, olhando para as árvores. Ela olhava fixamente para o escuro, onde a luz da churrasqueira não chegava. Eu era a única adulta prestando atenção nela. Nesse momento estava todo mundo distraído. Ela desviou o olhar das árvores e quando viu que eu estava prestando atenção, veio correndo para mim, se enfiou entre as minhas pernas e fez força para subir no meu colo. Eu a segurei e perguntei o que houve. E ela me disse: eu tô com medo do lobo mau. E voltou a olhar para o escuro. Eu ri e disse: e desde quando você acredita em lobo mau? E ela me respondeu: mas ele tá aqui. Eu fiquei um pouquinho nervosa, mas me veio aquela mesma frase de sempre na cabeça. É criança, não dá para levar a sério. Ela, daqui a pouco, vai rir e dizer que estava só brincando. Só que não foi isso que ela fez. Ela continuava encarando o escuro, encolhida no meu colo. O olhar dela não se mexia. Estávamos no sítio e em volta da churrasqueira era iluminado, mas ainda estávamos cercados por árvores e pelo escuro. Mas ainda assim ela olhava ao mesmo ponto fixamente. Eu, ainda tentando me enganar, perguntei: mas você tá vendo ele? E ela disse: tô. Ainda sem querer acreditar. Você tá vendo ele agora? Perguntei. E ela, ainda sem desviar o olhar, apontou para o escuro e disse: ele tá ali, eu tô vendo. Me veio um arrepio. Eu fiquei olhando, mas eu não via nada.
Eu acho que eu só consegui manter a calma porque eu não queria assustá-la, mas ainda eu não queria assustá-la mais ainda. E porque a minha família toda estava em volta, sem a menor ideia do que estava acontecendo. Ainda conversando e se divertindo, né? Eu disse para ela que ela não precisava ter medo do lobo mau porque Papai do Céu era mais forte e estava sempre cuidando da gente. Peguei a mãozinha dela e disse: "Pode falar para ele ir embora. Não precisa ter medo." Ela tomou coragem, apontou aquele dedinho pro escuro com toda a autoridade do mundo e mandou o lobo mau sair dali porque ela era protegida. Ela então olhou para mim, riu e disse: "O lobo mau não vai conseguir pegar a gente." Eu sorri e falei: "Vamos agradecer ao Papai do Céu pela proteção." E rezei o Pai Nosso, Ana. Se fosse qualquer outra criança, eu não ligaria a mínima, mas eu conheço bem aquela criança e sei que alguma coisa ela realmente estava vendo. Muito obrigada por ler, um grande beijo para você, para o Matheus, para a Pei e para todos os assombrados que possam estar ouvindo esse relato. Beijo para você, muito obrigada pelo relato, concordo com você. A gente sempre tira a criançada, né? Tipo, a criança tá imaginando, que imaginação bonita. A criança tá lá, se borrando de medo, que tá vendo um negócio de noite, pede, eu quero dormir com você porque tem um bicho no meu quarto. Não é bicho, filha, dorme aí, tranca a porta, deixa no escuro. Vai ter que dormir porque não tem bicho nenhum. Imagina fazendo isso com você. Você vendo o capiroto em pé, no pé da tua cama e te tranco dentro do quarto no escuro com ele lá dentro. Eu não tenho psicologia pra isso. Psicologia. Eu não tenho mente sã pra isso, gente. Não, se fizer isso, eu berro. Eu acho que eu derrubo a porta e saio. Imagina fazer isso com uma criança que tá dizendo que tá vendo alguma coisa no quarto e você insistir que é só imaginação e fazer ela forçar ela a ficar no lugar. Tá, tiza, é da vida. Eu vou. Por isso que eu falo, dá mais ouvido, porque às vezes a criança pode ser sensível. Ela realmente pode estar vendo alguma coisa que você não tá. Quando a criança fala, tem um bicho no meu armário, aí você abre o armário e você não vê nada. Não tem, olha só. Porque você não tem essa acessibilidade, mas ele tem. Você não vê, mas ele vê. Às vezes é isso. Às vezes pode ser realmente imaginação, pode ser que assistiu um filme, lembrou de uma história, ficou com medo e não quer mais, mesmo que seja isso. Se a criança tá sentindo medo, não tá vendo nada, não tem nada no quarto, mas ela tá sentindo medo de ficar ali, não custa deixar ela passar uma noite com você ou você passar uma noite com ela. Isso dá segurança para a criança, não o contrário. Insegurança dá se você mandar ficar sozinho. Sabe? A pessoa que ela mais confia que vai proteger é quem tá cuidando, o pai, a mãe, a tio, vô, a avó, entendeu? Que vai proteger. E quando ela pede essa ajuda, pede essa proteção, recebe um não, você vai ter que ficar sozinho lá. Aí, judiação, meu Deus do céu, morro de dó. Né? Então, né? Não custa, aí logo passa. Faz que nem ela falou, fala pra ele ir embora. Você tem proteção, ensina a criança a começar a aprender a se proteger, enfim, né, fazer essas coisas para ela lutar contra os medos que podem ser reais ou não, mas é medo, seja real ou não. Tem gente que tem medo de palhaço, você fala, ai, que besteira ter medo de palhaço. Como a menina de palhaço é só um homem vestido de palhaço, para que ter medo disso? Palhaços não saem por aí, né, não são fantasmas, não sei o quê, mas tenho medo, é um medo irracional, mas é um medo, porque, né, não respeitar. E aí daí tem o tratamento certo para quem entende do tratamento. Você leva lá no psicólogo, alguma coisa, mas eu acho que forçar assim não é legal. Enfim. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, deixo aqui para o próximo relato, então. Foi pedido também esses dias aí. E minha depressão, na verdade, era um encosto. Vamos ver.
Olá, Ana e Matheus. Sigo o canal de vocês há um tempo e vendo os relatos, resolvi contar a minha história para vocês. Tudo começou no ano de 2004, quando eu tinha 24 anos, casada e com 3 filhos. A mais velha tinha 7 anos, a do meio tinha 5 anos e o caçula tinha 1 aninho. Meu marido, na época, trabalhava como motorista de ônibus. Vivíamos uma vida tranquila, com algumas dificuldades, mas, no geral, éramos felizes. Até que um dia comecei a ter dores de cabeça e desmaios constantes. Fiz exames e nenhum acusava nenhuma doença. E fui ficando cada dia pior. Vou relatar para vocês algumas coisas que eu me lembro e outras que me foram contadas, pois me lembro de poucas coisas que aconteceram nessa época. Minha mãe e eu sempre fomos muito unidas e ela ia muito na minha casa. Certo dia ela chegou em casa e eu estava muito mal. Não conseguia sair da cama, eu não cuidava das crianças e a situação só foi piorando. Até que ela e meu marido tomaram a iniciativa de desmontar a minha casa e fomos morar na casa dela, pois eu já não cuidava dos meus afazeres de mãe e eles tinham medo que eu ficasse sozinha com as crianças. Eles contam que tinha dias que eu acordava, colocava um roupão azul que eu tinha e ficava por horas chorando e me balançando para frente e para trás, como se fizesse uma criança dormir. Fazia isso com frequência. Podia estar chovendo e eu ficava no fundo do quintal na chuva fazendo isso. Meu pai, minha mãe e meu marido faziam de tudo para me tirar daquele transe. Eles contam que eu me transformava em outra pessoa. Eu agia como outra pessoa e não tinha afeto e carinho por ninguém, nem mesmo pelas crianças. Um dia, a minha mãe fez o almoço e chamou todos para almoçar. E eu me sentei na mesa, ela fez o meu prato, pois nem isso eu fazia mais. Fez o meu prato e me deu. E eu empurrei o prato e pedi um copo de água. E ela me deu. Nisso, minha irmã e a minha mãe já perceberam que não era eu ali. Não era eu ali na mesa. Minha mãe acendeu uma vela atrás de mim e começou a rezar. Quando o mal que me acompanhava percebeu a vela e a oração e jogou o copo de água na minha mãe, apagando a vela. Ana, foram dias terríveis. Eu me lembro de, às vezes, olhar as crianças e não sentir nada, nenhum afeto ou carinho. Era uma sensação estranha, sabe? Eu sabia que eram meus e que eu tinha que amar, mas eu não amava. Depois de um tempo morando com os meus pais e irmãs, tudo foi ficando pior. Eu ia em vários psiquiatras, era remédio em cima de remédio e eu nunca melhorava. No horário de almoço do meu pai, ele ligava para saber como estavam as coisas, se eu estava melhor, e se a minha mãe falava que eu tinha acordado daquele jeito. Perguntava como estavam as coisas, se eu estava melhor, e se a minha mãe falava que eu tinha acordado daquele jeito, ele não ia almoçar para não me ver fora de controle. E eles cogitaram me internar em uma clínica psiquiátrica. Eu não podia mais ficar sozinha, nem usar brincos ou presilhas no cabelo, pois tudo para mim se tornava uma arma e eu tentava me machucar. Tinha vários machucados pelo corpo por tentar toda hora me ferir. Uma tarde de domingo, estávamos deitados, logo após o almoço, quando minha mãe fez um café e nos chamou para tomar. Quando ela entrou no quarto e percebeu que meu marido estava num canto, acuado, perguntou o que tinha acontecido. E ele disse que conversava comigo, falando que era para eu pensar nos nossos filhos, que eram pequenos, que precisavam de mim. E eu respondi para ele com uma voz que não era minha. Meus filhos não, são filhos dela. E aí eu o agarrei pela gola da camisa e ergui ele do chão. Ana, ninguém sabia mais o que fazer. Eles tinham medo. Peraí, não vá me dizer que o relato está incompleto, né? Ah, não, é só naquela demonstração. Ai, que susto. Peraí.
Ninguém mais sabia o que fazer. Eles tinham medo. Medo de ficar comigo, medo de me deixar sozinha e não sabiam mais o que fazer. Foram 6 meses de angústia e sofrimento para todos naquela casa. Minha mãe conta que um dia minha irmã chegou para o almoço e eu estava em pé, na área da frente da casa. Ela me chamou para entrar e eu arrastava a parte do peito do pé no chão, que aquilo deixou elas muito assustadas e a minha mãe me levou até o quarto. Como assim? Peraí. Tipo, flutuando? Minha mãe conta que um dia minha irmã chegou pro almoço e eu estava em pé na área da frente da casa. Ela me chamou para entrar e eu arrastava a parte do peito do pé no chão, que aquilo deixou elas muito assustadas e minha mãe me levou até o quarto onde me colocou na cama e minha irmã começou a orar o Salmo 91. Peraí, arrastando os 2 peitos do pé no chão, eu tava levitando. Flutuando, né? Sei lá. Não tava andando. Enfim, minha irmã começou a orar o Salmo 91. Nisso eu fui levantando da cama e levantando comigo o lençol. Ela disse que parecia coisa de filme de terror, até ela perguntar o que aquilo queria. Aí fui baixando e me deitei novamente. Foi levantando assim ou foi levitando? Foi levantando, acho, né? Bom. Minha mãe costumava ir num salão de cabeleireiro, 2 quadras para cima de casa. E um dia eu fui com ela. Acabei de fazer minhas unhas e fui embora. E minha mãe ficou. A manicure que me atendeu falou para minha mãe que a minha aura estava negra, escura e eu precisava ir num centro urgente. Até hoje a gente não sabe se ela era de algum centro ou não. Minha mãe não sabia o que dizer, pois a manicure, não sabia o que se passava em casa, né? E disse isso. Minha mãe começou a me levar em várias igrejas e nada resolvia o problema. Eu só piorava. Foi quando, numa noite de sexta-feira, eu estava bem, estava animada, e meus pais, percebendo que eu estava bem, me chamou para ir num barzinho que havia sido inaugurado há poucos dias na rua de cima de casa. Eu disse que não ia, que eu preferia ficar em casa, já que eu não bebo nada de álcool, ia ficar com a minha irmã e as crianças. Então eles foram. Não passou muito tempo e eu comecei a ficar ruim novamente, a gritar, tirar a roupa. Minha irmã, desesperada, pegou as crianças e foi correndo buscar os meus pais. Quando eles chegaram, eu estava no chuveiro, gritando como louca. Meu pai me tirou de lá chorando e dizia que estava ali e ia cuidar de mim. Minha irmã falou para minha mãe que não tinha mais jeito e tinham que me levar ao centro naquele dia, que não podia esperar mais. Foi quando ela se lembrou que a minha prima, sobrinha da minha mãe, que não tínhamos muito contato, ela tinha um centro e que os trabalhos eram às sextas-feiras e tínhamos que ir naquela mesma hora. Foi quando me colocaram no carro e fomos. Quando chegamos lá, minha mãe contou por cima o que acontecia e começaram os trabalhos. Precisei ir durante 3 sextas-feiras seguidas para concluir o trabalho. E o que eu tinha não era depressão, era um encosto de uma mulher que havia se matado, mas que eu ia ficar bem. Ana, a minha prima, foi benzer a casa em que morávamos na época. E assim que chegou e incorporou, ela foi certinho nos lugares onde eu me machucava e onde aconteciam as coisas. E disse que viu uma mulher horrível, que era ela que estava me fazendo tão mal. Com o passar dos dias e os trabalhos de desobsessão, eu me curei. No último dia de trabalho, um guia lá do centro perguntou para minha mãe se ela queria ver quem era a mulher que me atormentava, e ela ia mostrar. Minha mãe disse que não, que só queria que ela fosse para a luz e me deixasse em paz. Ana, tudo voltou ao normal, voltei para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, que nunca me abandonou durante esse período triste e sofrido.
Meus filhos hoje estão bem. Meu filho caçula hoje tem 16 anos, é médium, muito dedicado e trabalha nesse mesmo centro de Umbanda de onde nunca mais saímos. Ele se dedica a ajudar pessoas que, assim como eu, um dia precisou dessa ajuda espiritual. Graças a Deus e aos guias de luz, nunca mais eu senti aquele vazio que quase acabou com a minha vida. Eu sou grata por ter conhecido a Umbanda e de hoje fazer parte dessa religião. Obrigada e um grande beijo para você, para o Matheus e para os filhotinhos. PS, tenho mais vários relatos, vou mandando assim que puder. Manda sim, muito obrigada. Gente, então foi um negócio meio pesadinho que aconteceu, né? Olha, teve... hein? Ainda bem que deu tudo certo, foi embora o negócio, mas hein? Perseguição na estrada. O moço que nos conta esse relato é do Paraná e esse relato tem a ver com a quaresma. Ele conta que quando morava no sítio com os pais dele, a parte boa de quando acabava a energia, quando acabava a luz, era ficar sentado em volta do fogão a lenha ali, escutando as histórias que o pai dele contava de quando era criança, histórias sobrenaturais, e ele adorava ouvir, mesmo que depois não conseguisse dormir. Bom, esse caso aconteceu quando o pai dele era pequeno. Ele morava bem no interior e isso, na verdade, aconteceu com o filho da vizinha dele. Esse moço tinha 18 ou 19 anos e diz que bem na sexta-feira santa, esse rapaz resolveu fazer uma visita na casa da namorada, que ficava uns 4 quilômetros da casa dele, mais ou menos. E naquela época não tinha carro assim para todo mundo, né? Era uma coisa muito rara. Então, quem quisesse ir de um lugar para o outro tinha que pegar o cavalo e nem todo lugar tinha estrada. Você tinha que ir passando pelos pastos, pelos campos, passando por porteira, portões, né, que eram as divisas das terras. E segundo a avó dele contava para o pai dele, esse rapaz, filho da vizinha, era muito teimoso. Embora a mãe tenha alertado para ele não sair na sexta-feira santa, né, ainda mais visitar a namorada, ele não estava nem aí. Ele foi mesmo assim, pegou um burro, catou um burrico, arrumou o animal ali e saiu em direção à casa da namorada por volta das 4 da tarde. Bom, passaram-se as horas, chegou a lua cheia no céu e nada desse rapaz aparecer. A vizinha já estava preocupadíssima. A avó dele conta, né, porque ela lembra disso, que a vizinha estava muito preocupada e quando deu lá pelas 9 horas da noite, escutaram os galopes do animal chegando e viram que ele chegava ali ligeiro. E quando ele se aproximou, viram que o rapaz ele estava em estado de choque, ele parecia uma estátua, duro em cima do cavalo, assim, olhando em uma única direção. E o freio do cavalo estava arrebentado. Na verdade não era do cavalo, era do burro, era um burro. Então chamaram a avó do moço que nos conta esse relato, que era a única pessoa ali por perto que fazia benzia, fazia orações. E aí, depois que ela benzeu o rapaz, fez ali orações em cima dele, ele saiu do estado de choque e chorando contou tudo o que aconteceu. Bom, ele conta que foi na casa da namorada, ficou lá, tudo normal. Até que começou a anoitecer, né? E ele anoiteceu e ele falou que precisava voltar embora, porque no dia seguinte ele também tinha que acordar cedo para ajudar o pai dele no trabalho. E aí ele veio. Na metade do caminho ele começou a perceber que o burro estava com medo, o burro não queria continuar o caminho. E ele conta que nesse caminho eles tinham que passar por um açude, e esse açude estava cheio de taboa. Quem conhece taboa? É um mato assim que cresce alto e na ponta tem uns bolotinhos assim, ó. Faz vassoura disso, eu acho. Enfim, estava cheio ali naquele açude, cheio de taboa. E diz que na ponta dessa taboa estava deitado uma coisa que parecia um padre, porque usava uma túnica preta, mas tinha o rosto branco. E o rapaz disse que tentou passar o mais longe possível daquela coisa. Só que quando ele passou e olhou para trás, aquilo não estava mais deitado. Aquilo agora tinha levantado e estava vindo atrás dele.
Aí ele disse que meteu as esporas no burro, saiu correndo, só que aquilo corria atrás com os braços esticados, como se quisesse pegar a cauda do burro. E foi o animal galopando e a coisa chegando atrás quando eles tiveram que passar numa porteira. E o burro, em vez de ir para o lado, o burro pulou a porteira com tudo. E no pulo ele arrebentou o freio. Mas nem o rapaz, nem o burro caíram, continuaram correndo. E aí olharam para trás. Olharam não, né? O rapaz olhou o burro, continuou olhando para frente, correndo. Quando ele olhou para trás, ele viu que aquela coisa com uma túnica preta e o rosto branco, ficou parado do lado de lá da porteira, de onde eles vinham. Ficou parado, não acompanhou. E aí, desse momento em diante, ele não lembra de mais nada, nem sabe como chegou em casa. Bom, ele conta que no interior dizem que as coisas maléficas não passam por porteiras, cercas ou rios, porque se passassem, eles formariam uma cruz, fariam uma cruz. Por exemplo, aqui passa uma porteira. Se eles cruzarem essa porteira, eles vão fazer uma cruz. Se cruzarem um rio, eles vão fazer uma cruz e por isso eles não passam. E ele diz que talvez esse seja o motivo da assombração ter ficado para trás e não cruzou a porteira. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A visita de Bafomé. Como assim? Vamos ver. Oi, Ana. Bom, pode me chamar de Fulana, eu acho. Essa história é real e aconteceu comigo por volta de março de 2021. Ela é bem grande, não, é médio, curto, mas eu consegui resumir bastante. Tá, então a história é longa, mas tá bem resumida aqui. Era mais um dia normal, eu havia acordado às 10 da manhã e por volta das 11 horas comecei a ter uma crise de enxaqueca. Como já é de costume essas minhas crises, tomei um remédio e me deitei. Não consegui adormecer. Fiquei apenas em um sono bem leve, tanto que consegui escutar tudo ao meu redor. Em um momento, senti a presença de algo no meu quarto. Porém, minha mãe já havia saído para trabalhar, então eu estava sozinha. Abri meus olhos o suficiente para ver uma criatura preta, bem alta, com longos dedos, se aproximar de mim. Eu, sem saber o que fazer, fingi que estava dormindo. E a criatura chegava cada vez mais perto, até que ela parou do meu lado, levantou sua mão e a posicionou sobre a minha cabeça. E com seus longos dedos começou a tirar uma espécie de fumaça preta do meu ouvido. Enquanto ela extraía aquilo do meu ouvido, senti minha dor indo embora. E inconscientemente me senti mais calma e relaxada. E aí, depois de uns 3 minutos, a criatura se virou e saiu do meu quarto. Me levantei, bebi um pouco de água e voltei para o meu quarto. Ainda estava tudo muito confuso. Eu não sentia mais dor e o meu corpo estava muito leve. Em algum momento, os meus vizinhos ligaram um som muito alto e a minha cabeça começou a doer novamente. Eu tomei outro remédio e me deitei de novo. Minha cabeça latejava de dor e o barulho não ajudava. Até que decidi me levantar e ir reclamar com eles. Mas quando abri meus olhos, o ambiente ao meu redor havia mudado completamente. Eu estava em uma espécie de caverna. O chão estava coberto de musgo e as paredes eram feitas de pedras. Mas o que me chamou mais atenção foi o cheiro insuportável de enxofre e o ar denso. Me deitei na esperança de que aquilo fosse um sonho, mesmo sabendo que estava real demais para ser apenas um sonho. Estava tudo um grande silêncio, até que escutei sons de cascos se aproximando. Continuei a pensar que era sonho e me virei para o lado. Os sons foram ficando cada vez mais altos, até que eles pararam do meu lado. Não aguentei de curiosidade e abri os meus olhos. A criatura que estava em pé na minha frente tinha a cabeça e as pernas de uma cabra. Já o tronco e os braços eram de um homem. Eu fiquei paralisada, eu não sabia o que fazer. Ele ficou me encarando por poucos segundos, até que levantou a sua mão e a posicionou na minha testa.
Na hora eu fiquei com medo e espremi os meus olhos e fui desejando voltar para o meu quarto. Os seus dedos eram ásperos e estavam pesados sobre a minha testa. Mas estranhamente aquele toque me passava uma sensação de nostalgia. Ele retirou sua mão da minha testa e foi embora. Não abri os olhos enquanto não parei de escutar o som dos cascos. E dessa vez, quando abri os meus olhos, eu estava de volta no meu quarto. E tudo voltou ao normal. Contei isso para uma amiga da época, que como eu já tinha vivenciado várias coisas estranhas e anormais, né? Ela começou a criar várias teorias comigo. E depois de algumas pesquisas, descobrimos que aquela criatura era Bafomé. Ficamos muito tempo tentando entender o que foi aquilo e chegamos à conclusão que eu poderia ter ido para outra realidade, já que não poderia ser uma paralisia do sono porque eu conseguia me mover normalmente. Depois do ocorrido, eu sempre tinha sonhos estranhos, sempre via vultos e silhuetas por todo lugar, mas sempre ignorava. Inclusive fui dormir no quarto da minha mãe um dia e no meio da noite eu acordei com muita falta de ar. Eu sentia algo apertando a minha garganta, mas eu só enxergava alguém sentado no puff, que fica em frente à cama, me encarando profundamente. Depois desse dia, nunca mais consegui dormir no quarto da minha mãe. Sempre que durmo lá, tenho paralisias do sono. Foi isso, Ana. Acabou que no ano de 2021 inteiro aconteceu coisas paranormais. Mas decidi contar só uma dessas histórias. Por favor, se não for incômodo, manda um salve para mim e para minha amiga. Bom, não vou falar nomes aqui, mas um salve então para você e para sua amiga, que saberão quem são. Beijos. Será que era Bafomé mesmo? Não era alguma outra criatura do mundo? Vai saber da onde, de que dimensão aí? Mas ele tirou de novo a sua dor de cabeça? Tinha relação a sua dor de cabeça com essas duas aparições aí? Eram a mesma criatura que tirou o negócio pelo teu ouvido, a coisa... Tirou a dor, né? Mas depois a dor voltou? E depois foi para esse outro lugar? Que será isso, gente? Cada coisa, né? Cada coisa que a gente fica perdidinho muitas vezes. Vamos ler este daqui, ó. As pedras de lápides de cemitério que ganhei. As pedras de lápides de cemitério que ganhei. Como assim, gente? Vamos ver. Boa noite, Ana e seguidores. Sou a mesma do relato A Casa Não Assombrada. Isso. Se houver nomes, estarão trocados. Todo espírita passa por certas experiências, às vezes não muito agradáveis. Um prestador de serviços veio realizar um orçamento e não apareceu para realizar o trabalho. Então, como também tinha sido indicado, fui atrás em sua casa, pois queria muito que fosse ele a fazer o trabalho. Como ele tinha sido indicado, queria muito que ele fizesse o trabalho, então fui atrás. E tem coisas que é melhor conversar pessoalmente mesmo, né? Chegando em sua casa, no portão, me falou que estava doente, mas na próxima semana, se estivesse bem, viria realizar o trabalho. Como tenho o quarto de orações no fundo de casa e locais onde se acende velas e tal, é bom ser bem protegido, sem muita madeira e tal. Então olhei, encostado no muro, umas pedras em granito. Perguntei se ele me venderia uns três daqueles pedaços para então eu poder fazer as prateleiras. E ele me falou, pode pegar. Então coloquei no porta-malas do carro e não tirei, pois eu ia levar para cortar as quinas em V. Cortar as quinas em V das pedras. Meu marido trabalhava em escala de 12 noturno. Estava eu e minha filha quando tomei banho e vim deitar. E aí comecei a sentir um perfume suave, bem suave. E eu lembrei que eu não tinha passado nada, não tinha passado perfume, nada. Não poderia ser meu perfume. Então eu chamei minha filha, que apesar de ser uma adolescente, também é muito sensitiva. Daí veio novamente aquele cheiro, eu e minha filha sentimos.
E daí minha filha falou, não é perfume, mãe, é creme corporal. E o cheiro aumentou. E aí eu lembrei que aquele cheiro era típico de senhorinha, sabe? Aquele cheirinho de senhorinhas idosas que usam bastante creminho corporal. Eu não lembrava das benditas pedras de mármore que estavam no porta-malas do carro, acho, né? Noite adentro, tomei vários remédios para dormir, então acabei adormecendo. Meia-noite começou um barulho. Parecia que estavam quebrando o blindex das minhas janelas. Porta, janela e piso. Parecia que o piso da casa estava sendo arrancado. Parecia que estava quebrando as portas, janela de vidro, os pisos arrancados. Misericórdia, eu corri nas janelas, acendi as luzes e nada daquele barulho parar. Eu fechava os olhos e orava até que pensei em pedir ajuda a Ogum, o meu pai de cabeça. Pedi a ele para me mostrar que demanda eu havia recebido e de quem era. E continuei na oração. Quando meu guia me mostrou as pedras, que elas tinham dono e era para devolver, e que eram da lápide de uma senhora. E então eu fiz uma oração em voz alta e no final falei, me desculpe por ter trazido as pedras, amanhã eu vou devolver onde eu peguei. Fui então entregar e saber de onde tinha vindo aquelas pedras. Pois o rapaz me falou que o sogro dele, há uns 15 anos atrás, era empreiteiro no cemitério e acabou dando umas pedradas... E acabou dando as pedras para ele, para colocar nas soleiras das janelas e das portas. E ele nunca conseguiu fazer isso. Acabou passando os anos e as pedras estavam ali encostadas. Então eu acabei orientando ele a respeito do que eram as pedras, pois ele nunca conseguiu fazer uso delas, porque tinha dona. Pois ele nunca conseguiu fazer uso delas porque tinha dona essas pedras. Entendi. Então o sogro dele era empreiteiro lá no cemitério, acabou, sei lá, catou umas pedras lá, uns pedaços de... Porque assim, os túmulos que a gente conhece aqui no Brasil, né, que talvez seja mais comum aqui, são cobertos por granito, essas coisas assim, né, umas pedras de granito. Então, pelo jeito, ele mexeu lá, quebrou alguns túmulos. Aí, para reaproveitar aquelas pedaços de granito, ele deu, pode fazer a soleira da porta, esse granito é bonito, né? Mas veio do túmulo de uma mulher. E aí ele nunca conseguiu usar e ela começou a ter esse estardalhaço aí na casa dela, porque ela não sabia, né? Ia fazer prateleira lá com as pedras do túmulo da mulher. E tava sentindo o cheiro da senhorinha. Era realmente o túmulo de uma senhora. Nossa! Olha que perigo! Ai, gente. Que medo. Levar alguma coisa sem querer do cemitério, né? Próximo relato. Onde existe morte e ódio, a terra se torna amaldiçoada? É uma moça que nos conta. Vou relatar alguns acontecimentos que ocorreram e ocorrem em uma cidadezinha no interior do estado de Pernambuco. Esse relato me foi contado pela minha mãe, que nasceu e viveu boa parte da infância nessa cidade. O local era digamos, um condado próspero, nas décadas ali de 50 e 60, onde imperava a plantação de milho e a criação de gado. Havia pequenos e grandes fazendeiros, e dentre os pequenos estava o meu avô, que tinha criação de gado e procurava uma vida melhor naquelas terras. Agora vem o relato da minha mãe. Então agora é a mãe dela contando, é isso? Tudo era tranquilo naquele lugar, mas lembro que quando eu tinha uns 9 anos, ocorreu um homicídio ali. Crime esse que foi cobrado com uma vingança, vinda da família da vítima. Eu soube que o motivo da morte foi dinheiro. Naquela época não se contavam as coisas para as crianças, mas eu lembro da preocupação no rosto dos adultos. A partir daí as terras tornaram-se um mar de sangue. Era vingança por vingança.
Desde esses acontecimentos, começaram a aparecer coisas estranhas nas estradas. Nesses lugares, quando anoitece, a única luz existente são as das casas, que a distância mínima de uma casa para outra é de uns 2 quilômetros. Ou também a luz da lua, né? Fora isso, só existe escuridão. Certa noite, meu irmão e eu vínhamos pela estrada quando nos deparamos com uma mulher. Ela tinha longos cabelos pretos, estava vestida com uma saia rodada branca e era uma mulher muito linda. Parecia uma cigana. Aliás, achávamos que se tratava de uma cigana. Então essa mulher se aproximou de nós e esboçou um sorriso de arrepiar. O seu olhar penetrou, sabe, e gerou um medo, o qual nunca havia sentido antes. Ela se afastou um pouco e começou a girar e girar e girar, e foi aí que o meu irmão gritou: "Fogo! Olha, ela tá pegando fogo!" Na medida em que ela girava a saia pegava fogo, até ela inteira se transformar em fogo. Nós corremos como nunca havíamos corrido na vida, e ela vinha na nossa direção. Foi quando nos aproximamos de nossa casa e ela simplesmente desapareceu. Contamos para os demais da casa e eles diziam que era fruto do medo e da nossa imaginação. Até que um senhor do sítio vizinho avistou a mesma mulher. Ele, assombrado, contou para o meu avô. Desde esse dia, começamos a ouvir todas as noites barulho de correntes sendo arrastadas pelo chão, como se alguém caminhasse em volta da casa arrastando os pés e as correntes. Tornou-se comum avistarmos uma figura escura nos observando à noite, e não só nós, mas também aos outros moradores. Ouvíamos gritos de arrepiar a espinha. Certa noite eu estava dormindo em uma rede quando esta começou a balançar e cada vez balançava mais forte. Eu estava indeciso em abrir meus olhos. É um moço ou uma moça que nos conta? Acho que é uma moça, né, que nos conta. Eu estava indecisa, mas é a mãe dela que está contando. Eu estava indecisa em abrir meus olhos, mas eu tinha medo. Porém, quando resolvi abri-los, me deparei com uma figura pálida, me olhando nos olhos. Fiquei apavorada, afinal eu era apenas uma criança. Olha, ficou insuportável morar naquele lugar. Era um bom lugar para se viver, até acontecer esses crimes. Era comum ouvir relatos assombrosos dos moradores. Eu fiquei feliz quando meu pai resolveu ir embora e desde que nos mudamos, nunca mais vi nem ouvi nada parecido. Será que onde existem crimes de ódio, o lugar fica amaldiçoado? Bom, esse foi só um resumo de muitos relatos feitos por minha mãe e meus tios. Eu tive a oportunidade de visitar o local em 2014, o meu tio nos levou, a mim e ao meu irmão até lá, e está praticamente deserto. 70% dos moradores saíram de lá. Os sítios estão completamente abandonados e o lugar tem uma atmosfera sinistra. Bom, dizem que ainda é possível ver a tal da cigana quando se anda à noite por lá. E um morador nos disse, nós não tocamos nesse assunto, mas um morador nos disse que ainda é possível ouvir as correntes em volta das casas. E aí, pessoal? Quem será? E essa cigana? Será que era uma entidade que protegia o local dessas figuras aí? Eu também acredito que sim. Quando há derramamento de sangue, ódio, essas coisas no local, eu acho que acaba maculando ali aquele local, aquele terreno, e é preciso fazer alguma coisa para limpar isso. Senão vai ficando. Deus nos escutou. Oi, Aninha linda do meu coração, você é a minha melhor amiga e me faz companhia todo dia enquanto faço as atividades de casa. Aninha, manda um abraço pro Matheus, pras crianças e pra sua mãe, amo muito vocês. Um beijo pra você, muito obrigada. Vamos lá, eu me chamo Fulana, tenho 24 anos e moro em Recife, Pernambuco. E todos os nomes que houver já vão estar trocados. Bom, Ana, o meu marido, que vou chamar aqui de Francisco,
ficou desempregado no começo de 2020 por causa da pandemia. Sabe, Aninha, ele ficou muito deprimido por estar desempregado. E pessoas ao redor da gente ficavam zombando, achando bom ele ter perdido o emprego. Como assim? A situação era tão difícil que a gente só não passou fome porque Deus sempre mostrava um jeito para poder sobreviver naquele dia. Pois é. A gente pedia muito a Deus uma solução. Poucas chamadas de emprego surgiam, mas depois vinha a ligação que não passou na entrevista de emprego. E tudo isso machucava ainda mais ele. Daí então, escutando seus relatos, eu vi uma pessoa que pediu a Deus e, se fosse ouvida, mandaria um relato contando a graça recebida. Então pensei, se Deus escutou a ela, Ele vai fazer pela gente também. Eu e minha sogra começamos a orar e eu prometi a Deus que, se essa graça fosse recebida, eu ia enviar o meu relato para vocês. Ana, não deu nem 4 dias. Uma empresa que meu marido havia enviado um currículo há 1 ano atrás, por e-mail, ligou para ele para participar de uma seleção na empresa. No começo foi muito difícil, pois meu marido estava disputando uma vaga com 10 pessoas. Mas mesmo assim, eu não perdi a minha fé. E entre essas 10 pessoas, ele foi selecionado. E era o emprego que a gente pediu a Deus. Aninha, minha linda, muito obrigada por ler o nosso relato. Desculpa se tiver ficado confuso e que eu não sou muito boa de escrever. E que Jesus abençoe muito vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Que bom que deu certo. E é isso daí, nunca desistam, né? Mantenham ali a fé sempre acesa, porque a fé realmente funciona, viu? Ali acreditar, pedir e não fiquem desacreditados. E eu acho que tudo acontece na hora certa. A hora que tem que acontecer, a gente tem ali um aprendizado, tudo. Então, não se desesperem. Mantenham a fé. Vamos lá, mais um relato. Minha família amaldiçoada. Não sei se é moço ou se é moça. Esses nomes estão trocados. Vou começar pelo início. Minha avó, Kira, na flor da idade, perdeu os pais e acabou perdendo boa parte de sua infância, já que sem os pais e pela falta de parentes próximos, teve que começar a trabalhar ainda no início da adolescência para se virar. Na época, Kira trabalhava em uma fazenda, levando comida para os animais e regando as plantas que cresciam em volta da casa dos patrões. Kira foi crescendo ali, naquele lugar, enquanto nutria uma paixonite pelo filho mais velho do casal dono da fazenda. Ele era 3 anos mais velho que ela e nem notava que ela existia. Só que conforme Kira crescia, os sentimentos dela por ele também cresciam. E num ato de desespero por saber que o mesmo estava de casamento marcado com a filha de um político local, minha avó fez a maior burrada de sua vida. Ela vendeu a alma para o demônio. Kira disse antes de morrer que estava cega pelo desejo e que não pensava em mais nada a não ser no seu amado. E isso a motivou a fazer o pacto. Nesse pacto, ela pediu claramente que ele a amasse e a desejasse mais do que tudo. E foi isso que aconteceu. Ele desfez o noivado e a pediu em casamento. Eles até chegaram a se casar, mas na lua de mel, o rapaz sofreu um ataque fulminante e morreu. No auge dos seus 23 anos. Kira ficou em choque e por anos se resguardou para o amor, até que conheceu outro homem que mexeu com seus sentimentos, o meu avô. Com esse sim, ela teve uma vida feliz até que seu primeiro filho nasceu. De acordo com a minha avó, no dia em que a criança completou 6 meses, um homem apareceu na casa dela. Esse homem disse estar ali para cobrar uma dívida antiga. E Kira, que no momento não se tocou do que o homem falava, perguntou o que ele queria.
Ele, sem esboçar nenhuma emoção, mandou que ela eliminasse o seu filho e fizesse um negócio com sangue enquanto professava seu amor por Lúcifer. Kira ficou assustada e ordenou que o homem saísse dali, que jamais ela faria isso. O homem foi embora, mas disse que nem ela, nem aquela criança estariam seguros enquanto a dívida não fosse paga. A partir daquele dia, as noites para minha avó ficaram insuportáveis e o meu avô, 2 semanas mais tarde, foi encontrado morto. Ele tirou a própria vida, pelo que parece. Minha avó sofria com visões de vultos que a esperavam na escuridão. Tinha pesadelos que tiravam seu sono e a acordavam. A maioria das vezes, ela acordava com hematomas pelo corpo. Tudo isso durou longos 13 anos, até o dia em que o seu filho chegou na adolescência. Tudo aquilo que ela passou agora tinha ido para ele. Pesadelos, vultos e aparições o atormentavam. Ele acordava com hematomas e algumas vezes sentia como se algo estivesse o observando durante a noite. E esse menino era o meu pai. Então ele conheceu a minha mãe, que era muito religiosa, e o levou para a igreja. Mas cada vez que ele pisava em solo sagrado, seu estômago revirava e ele sentia náuseas e dores muito fortes, na cabeça e nas costelas. Eu nasci em 1998 e eles esconderam ao máximo isso de mim, o segredo da minha família, na esperança que eu não passasse por aquilo que eles sofreram ao longo dos anos. Eu sempre acordava com os gritos do meu pai durante a noite, gritos de terror, de desespero, e eu não entendia por que ele fazia aquilo, até o meu aniversário de 13 anos. Eu não durmo direito desde aquele dia. Eu sei que eles querem me pegar, pois os vejo no meio da escuridão, com seus olhos vermelhos brilhando em minha direção. Eu sinto o cheiro podre de seus corpos ao meu redor e eu não aguento mais. Eu acho que só tem um jeito de eu me livrar deles, mas eu não vou dar o gostinho de levarem mais uma alma da nossa família para o inferno. Eu já me decidi. Eu não vou ter filhos. Eu não quero que eles sofram isso que eu sofro hoje. Gente, mas por causa da avó lá que foi fazer por causa de um homem, a desgraça, a filha de todo mundo que vem depois. Ei, Laia. Mas, né, as pessoas não... Quando tá, como a avó dela disse, a avó, né, a pessoa muitas vezes fica cega na paixão, né? É uma paixão cega que não pensa em nada e quer fazer qualquer coisa. Lembra o que eu disse a respeito do dinheiro? Mas aqui tá a respeito, assim, você mexe os pauzinhos para desfazer aquilo que tá naturalmente acontecendo. O rapaz gostava da moça e ia casar com ela. Aí você mexe os pauzinhos para aquilo que estava acontecendo natural. Por exemplo, não, ele vai gostar de mim. Aí ele vem, ele vai casar comigo. Veio, casou. Você teve o que queria, mas daí ele morreu. Pronto. Eu desse, não queria casar com ele. Casou, ficou louco por você por 2 semanas, agora ele morreu. Adiantou? Né? E aí ainda desgraçou tudo o resto. E assim, nada vem de graça, o precinho é alto. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.